Pai, obrigada, Senhor, então, por esse dia que o Senhor preparou para nós, Pai. Obrigada porque a tua fidelidade e a tua misericórdia se renovam a cada manhã nas nossas vidas, Pai. Obrigada porque podemos contemplar os céus, podemos contemplar a criação e vemos o teu amor por nós, vemos a tua fidelidade demonstrada a nós em cada detalhe, Senhor. Ainda que Glória. hajam lutas, Senhor, nós vemos que o Senhor está ali presente, Pai, através do teu Ruach HaKodesh. O Senhor está ali presente através da natureza, Senhor, daquilo que o Senhor fez para nós, porque o Senhor fala que nós somos a coroa da criação, Senhor. E o Senhor nos falou para dominar nessa terra, Deus. Então nós te agradecemos, Pai, por esse dia. Consagramos a Ti esse nosso período de curto estudo e de oração, Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o Senhor possa receber, Pai, como um incenso suave, Senhor, a nossa queará, é, essa taça de oração que sobe a Ti, Senhor, como um incenso. Nós oferecemos a Ti nesse dia, em nome de Yeshua. Amém. Então, a gente resolveu abrir esse horário, né? A gente crê que é bênção quando a gente busca o Senhor logo cedo, a gente dá as nossas primícias para Ele, né? E vocês estão dando as primícias para Israel, né? Então o Senhor se alegra com isso. E o tema, então, que Deus colocou no nosso coração é o orvalho, né? Então a gente chamou de Tal Aboker, deixa aqui, ok. A gente chamou de orvalho da manhã, né? E eu me lembrei desse versículo de Oséias 14, né? Que inclusive é o versículo que o Senhor nos deu em relação ao nome da nossa filha mais nova, né? Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Então, ele fala que eu vou ser para Israel um orvalho, né? Que está ali pela manhã, que mostra a sua fidelidade a cada manhã, como nós oramos agora, né? E esse orvalho vai fazer Israel florescer como um lírio, né? Espalhará as suas raízes como o Líbano, né? Então, hoje eu vou trazer o nosso estudo baseado num devocional de 21 dias que nós usamos no ano passado, né, no jejum de Isaías 62. É um devocional de 21 dias escrito pelo IHOP, né, International House of Prayer, e ele chama O Coração de Deus para Israel. Então, aqui, ó, Isaías 54, versos 5 a 8. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento eu te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face. Por um momento, mas com misericórdia eterna, eu me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu redentor. Então, aqui, nós vemos que Deus ele expressa o amor dele para Israel com declarações conjugais, né? Um marido, um casamento feliz e duradouro parece uma aspiração universal do coração humano, né? O desejo de encontrar um cônjuge bom e fiel brota das profundezas da nossa humanidade. Histórias de amor fascinam jovens e idosos, homens e mulheres. E Deus escolhe usar essa linguagem de amor extremamente apaixonada para transmitir a intensidade do seu amor por Israel. O seu criador é o seu marido. Essa é a declaração tão forte que ele faz. É uma declaração pessoal, uma declaração íntima. O criador de todas as coisas, o criador de toda a terra, ele declara que ele tem um relacionamento de aliança com os filhos de Israel.
Ele é o fiel marido de Israel. Deus é a força, o defensor e o provedor dela para sempre. Deus não quer que Israel o compreenda de uma forma errônea. Ele não a abandonou. O seu amor é eterno. A sua ira dura apenas um momento. A sua disciplina temporária. Ela é parte do seu eterno compromisso e zelo para com Israel. Com grande compaixão eu os reunirei. Com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, o teu redentor. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor eterno por Israel, porque tu és um marido para nós. Agradecemos pelo seu filho, o noivo, que deu a vida pela sua noiva. Então, é interessante a gente pensar nessa questão do marido, né? Como o marido, ele é o provedor, como o marido é aquele que traz segurança, né? Agora, se a gente for pensar, será que Israel entende isso, né? Será que Israel tem essa revelação de que Deus é o seu pai, é o seu marido, é aquele que traz a segurança para ela, é aquele que traz a provisão para ela, né? Se nós formos pensar nos judeus seculares, eu acho que estamos bem distante disso, né? Então, existe essa visão de que as coisas que aconteceram na Bíblia são cultura, né? Muitos aqui em Israel, a maioria dos seculares, eles veem isso como faz parte da cultura israelense, né? A Bíblia, as coisas que aconteceram. Não é um Deus presente, não é um Deus do hoje, é algo do passado, né? E mesmo assim, muitos não têm essa visão de Deus como um pai, como um marido, né? Mas não, muitas vezes é aquele Deus distante, né? E talvez se forem pensar, né? Isso estou falando dos seculares, se eles forem pensar, então se eu for buscar Deus, eu vou ter que buscar dessa forma, na forma de mandamentos, né? Como o setor ortodoxo demonstra que é esse relacionamento com Deus, né? Então, a nossa oração é para que o nosso povo encontre essa revelação, né, desse Deus como um marido, como alguém que tem aliança eterna, como Deus que tem aliança eterna com Israel, que ele não nos abandonou, né? Aqui a gente tem, oramos para que tu encontres o nosso povo pelo seu Espírito Santo e deixe-nos ver que mesmo quando sentimos que nos abandonaste no Holocausto, por exemplo, no 7 de outubro, onde estava o Senhor? Né? Onde estava o Senhor? Quando toda aquela coisa terrível aconteceu, mas que o teu espírito, Senhor, possa mostrar que o Senhor manteve o seu amor eterno e a sua compaixão por nós, né? Essa é a nossa oração hoje, que haja essa revelação de Deus como um marido, como um Deus presente, como um Deus real, como um Deus de aliança, como um Deus que não é só do passado, não faz parte somente de uma cultura do nosso povo, mas que ele é real, né? Talvez no setor ortodoxo, sim, você possa encontrar as pessoas, eu creio que eles têm mais essa revelação, né, de Deus como o marido, porque eles leem as escrituras, né? Eles conhecem passagens como essa de Isaías que nós lemos, por exemplo, Isaías 62, que até foi o motivo do jejum que nós fizemos ano passado, participamos, né? Que ele fala também nesse contexto do Senhor, você é a minha esposa, você é a minha amada, né? O próprio livro dos Cânticos, que a gente tem estudado também, a gente vê essa linguagem de romance, né? E isso é tão importante, né? Que haja esse entendimento de um Deus próximo, de um Deus íntimo, né? Na qual a gente possa ter um relacionamento com Ele, não apenas uma lista de regras, né? Então, eu acho que nós podemos orar por isso hoje, para que haja essa revelação do amor de Deus no coração do nosso povo, no coração dos israelenses, no coração do povo árabe aqui em Israel também, que o amor dele seja revelado em cada coração, né? Que essa sensação de abandono, né? Como fala aqui na palavra, Isaías 62, aqui no verso 4, tu não será mais chamada abandonada, né?
Então, existe sim essa sensação de onde estava o Senhor? Ele nos abandonou. A gente foi o povo dele do passado, né? E até lembra um pouco a teoria da substituição, né, gente? A teologia da substituição, porque a igreja também vê assim, né? Deus os abandonou porque eles negaram a Yeshua, mas nós sabemos que essa não é a verdade, né? A aliança dele é eterna com o nosso povo. Então, que exista essa cura, né, profunda de sabermos que não fomos abandonados por Ele nesses momentos, mas que sim, Ele permitiu isso, né? Hoje de manhã eu estava assim conversando com Deus e Ele foi revelando Yeshua para mim. Então, muitas vezes é só no momento da dor, é no momento da onde nós nos sentimos abandonados, é que a gente vê a gente tem a revelação de Yeshua, né? Até onde ele foi por nós, o que ele fez por nós. Esse morrer do nosso eu, esse morrer da carne, esse sacrifício que ele fez, mas que nós também precisamos fazer. Esse lugar, olha aqui em Efésios 5, né, que está falando dos maridos, a maridos, amai vossa mulher, como também o Messias amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, né, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, existe esse processo de santificação, existe esse processo com a noiva Israel, tem acontecido desde os primórdios, desde que ele nos chamou, até que estejamos prontos para encontrarmos com ele. Então, esse marido, ele se entrega por nós para que nós sejamos santificados, para que nós sejamos purificados. Agora, cabe a nós aceitarmos esse processo de santificação e de purificação, né? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Enfim, aqui ele vai falando do marido. Aqui, ó, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também o Messias o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, aqui ele traz o propósito desse suposto abandono, né, que nós sentimos que Israel sente. Mas por quê? Estamos num processo de purificação. Como fala ali em Pedro, né, o ouro, ele é provado até que ele seja aprovado para que a sua fé seja aprovada. Então, Israel tem passado por esse processo, né? Assim como aqueles que são enxertados na oliveira através de Yeshua. Então, vamos orar para que essa revelação de Deus como o Criador de toda a terra, né? O Ribbon Olam, o El Shaddai, o Altíssimo, mas que também haja essa revelação daquele meu Deus pessoal, o meu Criador é o meu marido, como fala em Cantares, né? Anile Dodili, o meu amado é para mim e eu sou dele, né? Será que o nosso povo tem esse entendimento mesmo? Eu sou do meu amado, eu sou para o meu amado e o meu amado é para mim. Oremos para que haja essa revelação, esse entendimento no íntimo do nosso povo, que realmente possamos dizer Anile Dodi Vedodi Li, e não simplesmente algo superficial, algo da história, algo que passou, né? Mas que ele seja verdadeiramente o nosso Deus, mesmo nesse momento de guerra, nesse momento de dor, nesse momento de choro, de desespero que muitos têm vivido aqui, né? Como, por exemplo, esses que esperam os seus sequestrados voltarem. Imagina o desespero deles, né? Como eles conseguem dormir. Como encontrar o Senhor, o seu Criador e o seu marido no meio de tudo isso, né? É isso, meus irmãos. Eu vou orar sobre isso. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela nos ensina, ela nos forja, ela nos alinha para o propósito que nós temos
em Ti, Senhor, para cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. E hoje o Senhor nos mostrou como o processo de santificação, que o Messias se deu por nós, pela sua noiva, para que a noiva seja santificada, para que a noiva seja preparada. Senhor, nós queremos ser santos e puros, preparados para estar diante de Ti, Senhor. E o Senhor tem feito isso com o nosso povo, Pai. Forja, Senhor, forja e alinha. Lapida, Senhor, a tua pedra, Senhor, nesse tempo, Pai. Que nós deixemos, Senhor, como povo, como nação, que nós nos deixemos tratar, Senhor, que nós nos deixemos curar pelo próprio Deus, que é o nosso Criador, que é o nosso marido. Pai, que provê tudo para nós, Senhor, que cuida, nos dá segurança, que nós não precisamos temer quando estamos debaixo da tua autoridade, debaixo da mesma missão, debaixo da tua missão que o Senhor nos deu, debaixo da tua aliança. Nos ajuda a andar, Senhor, debaixo da tua aliança. Dentro dessa aliança que o Senhor estabeleceu para nós, Pai, no chamado que o Senhor tem, que Israel entre na posição e no chamado que o Senhor tem para nós, de nação sacerdotal, de noiva do Senhor, de primogênito entre as nações. Nós declaramos: Israel, toma o teu lugar de primogênito entre as nações. Eu tenho uma amiga que ela dá um exemplo, ela pega assim uma camisa, né? E ela tem aqueles botões assim, e ela dá um exemplo quando você não encaixa bem os botões de uma camisa, né? Então, se você começa já errado, encaixando os botões, aí todos os outros botões vão ficar errados, a camisa vai ficar toda torta. Então, ela fala: Israel é como esse primeiro botão que você encaixa. Se você encaixar ele bem, toda a camisa vai encaixar, todos os outros botões. E o que que isso quer dizer? Que se o primogênito das nações entrar no lugar que ele tem que entrar no reino, se posicionar como nação sacerdotal, como primogênito entre as nações, como filho de Deus, como noiva do Senhor, as outras nações vão entrar. Esse é o papel, por isso que a gente tem que orar por Israel, né? Porque é o primogênito, ele que dá o exemplo, ele que encaixa o primeiro botão e depois o resto vai encaixar. Né? Ali fala em Deuteronômio, eu estabeleci as nações de acordo com o número dos filhos de Israel. Então, ele estabeleceu Israel e Jerusalém no centro da terra. Então, é de Israel, é de Jerusalém para as nações. Então, Pai, nós te pedimos perdão, Pai, quando nós, como Israel, Senhor, não entramos na tua aliança, Pai. Nós nos rebelamos, porque essa é a palavra. Quando nós nos rebelamos contra a tua vontade, Senhor. Nós queremos te pedir perdão por toda a rebeldia da nossa parte, Senhor. Que o Senhor sonde o nosso coração e retire de nós toda a rebeldia, para que possamos entrar nos braços desse amado. Deixar esse noivo e esse amado nos abraçar de verdade. Não querer sair desse abraço, mas deixar o Senhor nos abraçar, nos consolar, nos curar, nos lavar no sangue do Cordeiro. Pai, essa é a nossa oração nessa manhã, Deus. Consola o teu povo, Pai. Como diz ali em Isaías 40, Nahamu, Nahamu ami. Consolai, consolai o meu povo. E nós sabemos que esse consolo vem do teu Ruach HaKodesh, vem do teu Espírito. Pai, derrama desse Espírito sobre o coração do nosso povo nesse dia. Sobre a nossa mente, sobre os nossos governantes, Pai. Em nome de Yeshua. Amém.